A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez ler um versículo da palavra do Senhor e meditar neste versículo juntamente com você, e que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Este versículo se encontra no livro dos Salmos, de número 32, o verso de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Que palavra maravilhosa que vem da parte de Deus para a nossa edificação. Este versículo está nos falando acerca da nossa caminhada. Está Deus aqui prometendo ser o nosso guia, o nosso instrutor nesta nossa caminhada pela fé. Veja que quando se fala em caminhar pela fé, não estamos falando de caminhar por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. O apóstolo Paulo já dizia à igreja de Corinto que a igreja, ela caminhava por fé e não por vista. Assim a todos aqueles que caminham pela fé, que são guiados pelo Senhor. Veja o que representa na prática caminhar pela fé. Paulo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, ele disse aos discípulos: vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Veja que Paulo é aconselhado a não ir pelos profetas, pelos discípulos, mas Paulo está decidido a ir para Jerusalém. Paulo está decidido a caminhar pela fé, não sabendo que lá o havia de esperar, mas Paulo estava sendo guiado por Deus. E aqui nós já aprendemos que todos aqueles que são guiados por Deus não esperam saber o que lhe espera no fim da trajetória. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quem é guiado por Deus não espera saber o que lhe espera no fim desta caminhada. Todos nós, quando somos convidados para irmos a algum lugar, nós queremos saber onde é esse lugar. Nós queremos saber o que vamos fazer naquele determinado local, não é mesmo? Mas quem é guiado pela fé, e quem caminha pela fé, melhor dizendo, quem é guiado por Deus e caminha pela fé, ele não está interessado em saber o que vai acontecer. Ele tem certeza, ele tem convicção, ele confia no Deus que está o guiando. Isso é caminhar pela fé. É você andar como se estivesse com uma fenda nos olhos, não interessado em saber o que está ao seu redor. Isto é caminhar pela fé. E o maior exemplo da Bíblia Sagrada, um dos maiores exemplos da palavra de Deus, de caminhar pela fé, foi Abraão. Abraão foi convidado por Deus a deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para uma terra que Deus o mostraria. Veja que Deus não mostra, não fala nada para Abraão que iria acontecer com ele. Deus simplesmente o chama e Deus está prometendo que iria mostrar a terra para Abraão. E Abraão caminha pela fé. Ele caminha pautado nas promessas de Deus, que disse para ele que o abençoaria. Então, isto era suficiente para Abraão. Abraão não estava interessado em saber que bênção e que terra era aquela, mas Abraão estava convicto de que o Deus que o chamava era fiel para o levar, para o proteger e o guardar até o final dessa trajetória. E veja, meus queridos irmãos, quando falamos em andar pela fé, ou seja, caminhar pela fé e andar segundo a vontade de Deus, isto não vai nos livrar de problemas, nos livrar de dificuldades. Sempre quando nós somos convidados por Deus a caminhar neste caminho, nós não encontraremos pétalas de rosas ou tapetes coloridos para que nós possamos passar por eles. Não, neste caminho nós encontraremos sim espinhos, pedregulhos, muitas dificuldades, muitos problemas nesta nossa caminhada, mas nós podemos confiar, como disse o apóstolo Paulo, que aquele que em nós começou a boa obra, ele durante este percurso desta caminhada, ele continuará a aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa. É quando Deus nos põe em um caminho para iniciarmos naquele caminho, ainda que haja muitas dificuldades, muitos pedregulhos, ainda que esse caminho seja difícil trilhar por ele, aquele que nos colocou naquele caminho, ele será o nosso guia fiel até chegarmos ao nosso lugar desejado. Veja o que John Walker disse em um de seus livros, abre aspas: Deus conhece cada passo da viagem, as bênçãos e os perigos, onde esteve e para onde vai, o melhor trilho a seguir. Ele nunca quis que você descobrisse os passos a dar sem ele. Como você chega a uma missão e como ser bem-sucedido. É responsabilidade de Deus. A sua responsabilidade
é procurar a orientação de Deus e obedecer às suas instruções. Pois o Senhor está nos dizendo na sua palavra, na qual nós lemos, instruir-te-ei. Olha que maravilha. Então a nossa responsabilidade está em obedecer às instruções de Deus. Deus vai nos instruir como caminhar neste caminho. E ele diz, mas ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Você que está neste caminho, nessa caminhada, nessa jornada da fé, continue. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você não está sozinho. Ainda que haja algumas ameaças, alguns medos assombrem a sua vida, os olhos do Senhor estão sobre você e o Senhor é quem está te guiando. Então, nosso trabalho é confiar tão somente no agir e no poder do Senhor, nosso Deus. E o trabalho dele é endireitar as nossas veredas. Olha que maravilha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então é preciso que nós saibamos isso e confiamos no Deus que está nos guiando nessa jornada da fé. Deus abençoe a sua jornada de fé, em nome de Jesus.